não é nível Coquimbo. Não achei que a gente fosse ver um atropelo, mas também não achei que a gente fosse ver um apagão no primeiro tempo, especialmente. Foi comprometedor o primeiro tempo do Botafogo. Tanto é que o Barranquilla Mas foi resolveu comprometedor também a arbitragem. Para mim, o pênalti marcado não foi pênalti, ele condiciona o restante do jogo. Então, peraí, deixa o Edson Viana contar a história. Mas vamos chegar lá. Para quem perdeu, né? Deixa o Edson Viana contar a história da partida, porque eu vou focar bastante no Hugo, tá? As nossas discussões depois da reportagem que a gente acompanha agora. Um dia de Libertadores já é especial em qualquer circunstância. Mas para o Botafogo, esse foi tão movimentado em campo quanto fora dele. Quando a bola rolou, o chefão John Textor ainda não estava no estádio Newton Santos, porque ele foi à cidade da polícia, na zona norte do Rio. Ficou lá por 3 horas, prestando depoimento sobre as denúncias de manipulação de resultado que tem feito. Textor, que garante ter provas colhidas por uma empresa usando inteligência artificial, disse na chegada ao estádio que entregou muitas evidências no depoimento. O empresário negou que tenha feito acusações sobre o Palmeiras. Disse que quando as pessoas manipulam os jogos, ele consegue provar o como pela máquina, mas não pode provar o porquê. Não sabe quem paga quem ou se eles estão fazendo isso de graça. Segundo ele, jogadores e possivelmente árbitros estão envolvidos. E ele está protegendo a identidade deles porque essas pessoas têm direitos. Ainda teve a chegada do técnico novo, o português Arthur Jorge, que mal desembarcou no Brasil e foi para o estádio ver o time novo contra o Júnior Barranquilla. Está empolgado com essa chegada? Bastante, bastante. Nessa chegada ao futebol sul-americano, Arthur Jorge já viu o quanto a Libertadores pode ser traiçoeira. Contra um adversário cheio de jogadores experientes, o Botafogo começou a fase de grupos perdendo uma invencibilidade que chegou a 10 jogos na temporada. O problema começou com o José Enamorado, porque quando ele tentou passar pelo Hugo, a bola bateu na mão do brasileiro dentro da área. Muito próximo ali, né? Uma bola no ar, que acaba batendo no braço, momento de felicidade e infelicidade, né? E foi com Baca que o Júnior Barranquilla saiu na frente. Os espaços foram aparecendo na defesa do Botafogo e as chances do time colombiano também. Enamorado seguia rondando o gatito. E a gente hoje teve dificuldade, por exemplo, de ganhar duelos. A gente teve dificuldade de ser intenso, teve dificuldade de ser agressivo. E de ser mais perigoso também no primeiro tempo. Nem Lucas Alter e nem Tiquinho incomodaram tanto o Meli. Acho que a gente deixou a desejar no primeiro tempo a intensidade. Faltou essa intensidade. A turma de branco conseguiu fazer isso bem mais fácil. Num contra-ataque, a marcação do Botafogo estava tão bagunçada que sobrou para o Tiquinho Soares marcar o Enamorado lá atrás. E o time colombiano fez mais um com Fuentes. O mesmo Fuentes, agora no papel de garçom, deu um lindo lançamento para o Baca fazer mais um. E foi ainda nesse primeiro tempo desastroso que o Botafogo, enfim, conseguiu fazer tudo certinho numa jogada que passou pelo Tiquinho até chegar ao Hugo. O lateral se redimiu pelo menos um pouco do pênalti que fez no começo. Chute rasteiro, canto canhoto do goleiro Mele. Diminui a desvantagem do Botafogo, 43 do primeiro tempo. Quando a bola passava pela multidão de marcadores, o Meli não dava mole. Só mesmo de longe que o Botafogo conseguia levar algum perigo. Mas de lugar nenhum foi possível evitar a derrota. Foi um dia ruim, foi um dia péssimo. A gente tem mais 5 jogos para fazer. Então a gente perdeu esse primeiro, a gente tem a condição total de reverter. É a missão do Arthur Jorge, que vai trocar o camarote pela pressão do campo. Foi ver logo nesse dia, né? Tinha tanto jogo bom pra ele ver, né? Do Fábio Matias, do Botafogo. Mas vamos lá, falei do Hugo, né? Por quê? Viram aí, teve o perigo curioso, é que ele abre muito o braço direito, tinha tudo pra bola pegar naquela mão ali, a gente não tem essa discussão hoje, porém, quis o destino que a bola batesse no esquerdo, né? Que ele tenta recolher. Ele tenta recolher. Não sei se ele tenta recolher também. Não, tentou. O braço dele tá. Eu não daria o pênalti. Vamos começar dizendo que concordo com o Luiz, eu não daria o pênalti. Tá? Eu também não. Mas está acontecendo com frequência isso aí, tá? Então. Se a gente Mas criar... a regra condiciona, dá e não dá. O Botafogo tem aquela gostado. Não, mas peraí, o Botafogo tem gostado muito de padrões
Isso tem sido A bem perto de um inteligência padrão. artificial, ela ia ficar doida assim, com essa marcação. Não, mas porque a isso tem inteligência artificial acontecido. analisa esse lance e um árbitro marca e o outro árbitro não marca. E ela não entende nada. E ela não entende nada. Quero dizer que eu não marcaria, mas vamos lá. tem Aí a acontecido. inteligência artificial pega, puxa toda a regra do futebol e chega à conclusão de que os dois árbitros estão Tem razão. certos. O que não deu e o que deu. Porque veja só. Mas você está do lado do quê? Então, eu não daria. Também não. Mas, se alguém falar para mim, o braço ficou muito para trás, ele ia tomar uma meia-lua ali, perdeu a bola e deixou o braço. É uma interpretação válida. Tanto que, e o toque na mão, ele existe, não tem discussão. Aconteceu. Não. Então, o VAR, quando olha esse lance, o VAR não pode fazer uma reinterpretação desse tipo de lance. Ele vê o toque de mão ali, ele conversa com o árbitro e não tem como falar, não, vem ver de novo aqui que acho que sua interpretação está errada. Porque é uma interpretação muito aceitável. Já dizendo que eu não apitaria. Também não. Mas se a gente entrasse na questão do movimento antinatural, também seria uma interpretação válida não dar o pênalti. Né? Sim, e é uma interpretação válida dar o pênalti também. Eu acho que é antinatural, acho que ele ficou com o braço muito lá para trás. O natural seria ele vir com o braço mais para frente, mais ao lado do corpo. Tem argumento para fazer o que quiser nesse lance. E aí o árbitro toma a decisão. Então, assim, esse não vai para a lista da inteligência artificial. Tá? Esse Porque não tem gente que marca. Eu vejo mais ele ser marcado. Como ir. Eu vejo mais esse tipo de pênalti ser Tem marcado. muita gente marcando. Mas eu não marcaria. Ainda assim, Eu também não. não acho. Eu tô com você, Mari. E é por isso que eu falo que condicionou, né? Porque parte de uma estratégia que o Botafogo tinha montado e ela desmorona junto com a concentração, junto com a parte psicológica dos jogadores, né? Você toma um gol no início de um jogo, num lance contestável. E aí é óbvio que a consequência acaba sendo a pior possível. Mas assim, menos de 15 minutos de jogo, você toma esse gol, a sua estratégia vai embora, você tem do outro lado um time que é organizado coletivamente, tem talentos individuais, né? E Michar e Fuentes deram um trabalho gigantesco para a defesa do Botafogo. Aliás, acho que o Botafogo ainda precisa de mais um zagueiro. E ontem, de novo, eu não sei se vocês perceberam isso, mas achei o Eduardo muito abaixo da rotação do resto do time. O Eduardo, eu vou te falar que teve um recorte muito bom no primeiro semestre do ano passado. No segundo ele já cai e não voltou aquilo. A gente não voltou a ver. Então, aí parecia que ia dar uma melhorada, mas também não melhorou. Não foi? Mas acho que o principal problema do Botafogo é o sistema defensivo. Eu estou falando do primeiro semestre do Eduardo no ano passado, mas foi além. Até porque ele não chegou no comecinho, né? Vou até pegar aqui. O problema é o sistema defensivo, que mudou inteiro. O goleiro, não é que o goleiro seja novo, mas não é o mesmo da temporada passada. E está abaixo da temporada passada, embora seja um goleiro histórico do Botafogo e não seja ruim, mas está abaixo. Também não tem nada para dizer sobre o Gatito ontem. E aí vem uma defesa que é pior, mas claramente pior que a do ano passado. E aí, sabe, o sintoma maior, o Matheus Ponte fica quase todo o tempo inteiro como titular e sendo atacado o tempo inteiro e mostrando que não tem qualidade para ser titular desse time. E aí a dupla de zaga também é uma dupla ainda está abaixo da dupla de zaga do ano passado. Né? E do lado esquerdo, se a inteligência artificial fosse analisar as movimentações do Hugo ontem, o que o relatório da inteligência artificial poderia apontar na cabeça de algumas pessoas? Esse jogador está fora do seu padrão normal. Quero falar sobre isso. Né? Mas não. Só aqui para eu... Ele jogou mal. Não, jogou mal. É sobre exatamente isso aí que eu quero falar e nem botaria o pênalti nessa conta não, porque como já falei, não marcaria aquele pênalti, não acho um erro gravíssimo, não marcaria. O Eduardo chegou em 22, tá? Eu recortei 23 porque foi uma comparação pelo ano do Botafogo, obviamente. O melhor momento dele, né? E exatamente. Isso, melhor momento. No principal momento do Botafogo, ele tinha muita contribuição. Inclusive com apelo de seleção, né, e tal, tinha. E recortei por isso, mas chegou em 22. Aí agora sim, sobre o Hugo. Pensa se, a gente já viu, né, o Textor foi até a cidade da polícia para depor e tudo mais, mas ele diz ter provas sobre padrões estranhos, né, de jogos e tal, e vai apresentá-las, tudo bem.
pensa se isso é contra o Botafogo. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything. Botafogo, um jogador que dá um pênalti pro adversário, em que foi 3-0 no primeiro tempo. Os outros 2 gols de bola rolando... 3-1, porque o Hugo participativo o jogo inteiro. O que tem? O Hugo participa do jogo do primeiro tempo sim, de uma maneira assim, avassaladora. Estou falando dos 3 gols do Barranquilla, perfeito. Os 2 gols, os outros 2, começam em cima dele. E aí? Então, é isso que eu quero dizer. Isso que a gente tem que tomar cuidado. Se você quiser criar a teoria da conspiração, dá para criar a teoria da conspiração em todos os jogos do futebol brasileiro. Por isso que é tão importante apresentar as provas e dar publicidade. Então, né, assim, gente, olha só, o Hugo foi mal na partida, como muitos jogadores, inclusive o próprio Hugo diversas vezes, isso aí é um problema que o Botafogo tem, jogam abaixo do potencial que tem, abaixo da qualidade que tem, abaixo do que se espera. Então, ele foi mal. Não dá para fazer análises de jogos assim. Exatamente. Não dá para fazer análise de jogos assim. Eu não acredito nesse padrão. Tem um padrão, fugiu ao padrão. Tem que ser muito além do que isso. E por isso que o dono do Botafogo, ao invés de estar assistindo o jogo do Botafogo, ele chega depois, está na cidade da polícia, gente. Ele acredita no que ele tem e quer apresentar essas provas, e foi depor, inclusive. Vamos aos números do jogo, então, já que a gente está falando de padrão e tudo mais, para entender a partida, que foi muito atípica, né? Que eu esperava um Botafogo muito mais vivo. Foram 18 finalizações a 8 em direção ao gol, 8-3 para o Botafogo. Tá, o Botafogo teve um pouquinho mais de posse de bola. O que foi que também... 3 finalizações a gol do Júnior. Do Júnior Barranquilla. Quanto foi o jogo? Exatamente, as 3 entraram. Bom, 52-48 em posse de bola. Um pouquinho mais para o Botafogo, né? 5 escanteios a 3 também para o Botafogo. O Botafogo cometeu muitas faltas, 16-6. Em precisão de passes, o Botafogo ligeiramente melhor, 83% de precisão a 80%. Desarmou mais também, 27-11 para o Botafogo. Em cartões, tudo igual, 3-3 amarelos. Ninguém levou cartão vermelho, números do nosso espião estatístico. Ô Mari, é interessante a gente ler os números dessa forma, porque assim, o Botafogo foi alvo da principal arma dele, que é a transição rápida e o contra-ataque, né? E aí nas 3 possibilidades, o Júnior acabou decidindo o jogo. E aí se você pegar os números só no recorte do primeiro tempo, os números do Botafogo vão lá embaixo, porque o time só acordou no segundo tempo, só que acordou no momento tarde demais. Então foi vítima de um primeiro tempo terrível e acabou sendo picado pelo próprio veneno, porque o Júnior jogou exatamente como o Botafogo gostava de jogar nos melhores momentos. Velocidade, transição rápida, atacando as costas dos 2 laterais, e aí fazendo a festa com o Fuentes, com o Baca e também com o Imichara, que apanhou muito, mas fazia muita falta também para paralisar o jogo depois dos 3 gols marcados. E o enamorado? Cada vez que apareceu... Né? É lá, Cigano Igor. Enamorado. Cigano Igor, Não, consagrou essa... Lembra? Olha, essa aí, fui lá era atrás. tema de novela. Minha mãe me contou que eu não lembro. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O Textor falou que foi patética a performance do Botafogo. Pegou pesado ou a gente é que pegou leve aqui? Ele que falou, o dono, The Boss. Vamos lá. Talvez possa se usar esse adjetivo. Como dono do Mas clube... pode tudo, é teu? Mas será que é adequado? Será Ele ficou muito bravo, falou que vão consertar talvez isso. No vestiário não é nem depois do jogo, não é adequado nem que o dirigente vá. Mas talvez num outro dia, chegar lá e falar assim, e não necessariamente para os jogadores, pode se posicionar assim. Não sei se é adequado. A gente tem declarações recentes de ou presidentes, ou donos, ou dirigentes que acabaram pegando muito mal nos vestiários, né? A gente tem o Rubão, dirigente do Corinthians, que tinha falado no início do ano que tinha acabado a farra, e isso vira consequentemente piada entre torcedores adversários do Corinthians e pegou muito mal no vestiário. O Eric Faria trouxe ontem no Seleção que a declaração do Landim sobre o Gabigol, renovação de contrato, pegou muito mal na comissão técnica. E agora a gente tem essa declaração do Textor também que pegar bem não vai pegar. Chamar uma atuação como patética, por mais que tenha sido terrível, ruim, péssima no primeiro tempo, vinda do dono e de um adjetivo tão pejorativo como patético, enfim, eu acho que pegar bem não tem como pegar no vestiário, principalmente depois de uma estreia de Libertadores. Pois é.
Vamos entrar nesse tema, então, porque foi uma semana movimentada, né? Fora do campo também, pelo Textor. Com essa história, né? Do dossiê e tudo mais, e da análise de padrão, de jogadores e tal. Vamos primeiro ouvir o Matias, porque, mais uma vez, o emocional do Botafogo foi tema, né? Da coletiva dele, que ontem, muito provavelmente, fez sua última partida, né? Exatamente. Porque o novo treinador já estava lá, né? O Arthur Jorge. Mas, enfim, coletiva dele falou sobre o emocional e abordou essa polêmica, né, de fora do campo. Será que isso teve algum impacto? Será que o time foi protegido? Foi blindado? Como é que a equipe foi tratada? Vamos ouvir. A gente teve, sim, hoje um desequilíbrio, mas é um desequilíbrio como equipe. Se você olhar outras equipes também, em alguns momentos, elas têm alguns desequilíbrios. E, infelizmente, o desequilíbrio aconteceu hoje. Então, às vezes, dependendo do momento, não tem momento bom para ter desequilíbrio. Mas talvez o momento hoje, esse momento, esse jogo, talvez seja um momento legal para se ter um desequilíbrio, para que a gente consiga evoluir. Está todo mundo muito chateado, está todo mundo muito triste com isso. A gente vai ter as reuniões com o Arthur agora para poder passar realmente os pequenos detalhes de ajustes que precisam ser feitos. Eu olho muito, não o detalhe emocional, eu olho muito o detalhe do entendimento e interpretação do jogo. Para mim, entendimento e interpretação do jogo é o que a gente vai ter que evoluir. A gente precisa evoluir isso. Eu acho que é isso o ponto principal nosso hoje. Dentro do processo diário nosso estava tudo controlado. A gente tem esse controle interno. Os atletas também interpretam e entendem isso da melhor forma. Então não vejo essas relações externas prejudicando a questão do trabalho. Foi um dia ruim, foi um dia péssimo. A gente não conseguiu ter, e concordo contigo, esse nível de intensidade e agressividade que a gente vinha executando. O clube em si, todos estão mobilizados para poder trabalhar e para poder dar uma resposta para o torcedor, que o torcedor quer essa resposta dentro da Libertadores. E na semana que vem também se inicia o Campeonato Brasileiro.